Olá pessoal, tudo bem? Então, alguns de vocês nos perguntaram, vamos dar uma aprofundada aí no assunto, que foi a emissão de títulos de dívida brasileira no exterior em dólar, tá? Quem acompanha o canal já deve ter visto que eu mostrei para vocês que o perfil da dívida pública brasileira, a legislação permite que 4 a 7%, prestem bem atenção, 4 a 7% da dívida pode ser em moeda estrangeira, certo? E atualmente esse percentual está em 5%. Então, do total da dívida, 4 a 7% pode ser em dólar, tá? Então isso a gente tem que ter muito presente, porque é um padrão muito seguro para proteger o Tesouro Nacional, a moeda brasileira, enfim, porque não é mais como era nos anos 80, quando uma oscilação do dólar de 3, 4% fazia a dívida aumentar em 10%. Tá? Isso, felizmente, não existe mais. Hoje a situação é completamente ao contrário. Em função das reservas que o Brasil tem, as reservas cambiais, esse montante, quando há uma alta do dólar, o que acontece? A dívida líquida, ou seja, a dívida menos esse patrimônio, essas reservas, a dívida líquida fica menor, porque 93%, quer dizer, 93% é o mínimo que tem de ter de dívida em real, mas hoje está em 95%. Como 95% é em real, então você vê que isso é rotineiro, pessoal, tá? O Brasil faz esses leilões no exterior. Esse aqui como vocês estão vendo aqui, tem uma barrinha de tempo. Ó, isso aqui é aqui, ó, a minha intro antiga. Ó, aqui, ó, tá aqui o. Não, agora não dá para ver. Bom, isso aqui, pessoal, é um vídeo que eu fiz no dia 23 de março de 2019. Se chama Captação do Tesouro Nacional no Exterior, Boas Notícias. E aqui a taxa de então, 4,7%, captação de 1,5 bilhão de dólares em títulos de 10 anos, foi muito positivo, tá? Isso em março de 19. Houve outras captações, tá? Em novembro, deixa eu ver aqui, esse aqui é uma matéria, vou deixar o link na descrição para vocês, do InfoMoney, fala de títulos da dívida com juros mais baixos em 7 anos, olha aí que notícia positiva, né? Novembro de 19, tá? É rotina, pessoal, isso aí é rotina, não tem preocupação alguma, tá? E em 4 de novembro o anúncio, né? Aí os prazos eram um pouco mais longos. O que aconteceu agora? A justificativa do Tesouro foi para que essas captações vão ter uma taxa e é para balizar os contratos de longo prazo no Brasil. Então, nada mais correto, tá, pessoal? Fazendo uma moeda forte em que vai se ter um parâmetro razoável. E a taxa obtida foi 4%. Melhor, muito melhor do que a captação do ano passado, que foi 4,7%. Ou seja, o Brasil conseguiu captar dívida mais barato, certo? É como você trocar. Agora eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês que são mais jovens talvez nem entendam, mas é como trocar a dívida do cheque especial, que é, sei lá, 15% ao mês, por uma dívida do CDC pessoal. Eu sinceramente não sei qual é a taxa, tá? Mas talvez seja 2, 3% ao mês. Então, quer dizer, você troca uma dívida cara por uma dívida barata. Então, aqui, em 2019, a dívida, 21 de março de 19, dá para ver, né? Tá um pouquinho fraquinho, mas eu acho que dá para ver. Então, 4,7%. E agora foi 4%, tá? Então, realmente, e no prazo de 5 anos, isso é para o título de 10, né? Tem o título de 5 também, que não tem comparativo, porque em 2019 não houve tal emissão, a taxa ficou em 3%, tá? Então, é 3% em dólar, tá? Então, pessoal, olha só, essa notícia é sensacional, tá? Continua bom. Quem teme a solidez e a segurança do Tesouro Nacional está enganado, tá?
super seguro, até investidores estrangeiros. A gente, assim, pessoal, a gente está vivendo aí, provavelmente, a gripe espanhola foi em 1918, né? Então a gente está vivendo aí 2020, do século 21, é a pior crise sanitária até então, a pior epidemia, pandemia. Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, a pior até o momento no século 21, certo? Porque a gripe espanhola foi no século 20. Então, pessoal, é admirável o Brasil conseguir taxas nesses patamares, 3% em dólar para 5 anos e 4% para 10 anos, sendo que ano passado tinha conseguido a 4,7% em títulos de 10 anos. Tá? Isso é uma melhora considerável, apreciável, certo? Bom, aí eu vou deixar o link para vocês da matéria e tal. Quero destacar mais uma coisa aqui, ó. Esse site aqui se chama World Government Bonds, tá? Que trata dos títulos de dívida aí dos diversos países, tá? E tem umas informações, ele fala até de inversões de curva, spread, ratings de crédito, né? Níveis de crédito, enfim, taxas dos bancos centrais, o CDS soberano de cada país. A gente está acostumado com esse, de vez em quando falar aqui no canal, né, o CDS do Brasil, que aumentou bastante em função da dívida, né, da pandemia. O CDS da dívida pública aumentou. Bom, pessoal, olha só. Eles dão as informações básicas aqui, tá? Que o yield estava em 6,6%. A taxa do Banco Central é 3%, última modificação maio desse ano. O rating de crédito do Brasil BB-, acordo com a Standard & Poor's, né? E probabilidade implícita de default, de não pagar, 3,72%, tá? O que é relativamente baixo. Mas o nosso destaque é para essa curva aqui, que eu achei muito interessante. Nós temos na linha tracejada laranja 6 meses atrás, tá? Então nós tínhamos aqui uma taxa de curto prazo aí mais alta. Vejam bem aqui, ó, em 4,5%. Na linha tracejada verde, 1 mês. Na linha azul, o nível atual, 4 de junho. Tá? Então vejam como foi reduzindo o risco, certo? Conforme aumenta o prazo, é natural que aumente o risco, certo? Quanto mais tempo, mais risco. E o que a gente percebe nas curvas? A gente percebe que dos 6 meses para cá, em 2 anos o risco cai, vejam ali os 3 pontos. Em 4 anos, vamos ver se eu consigo, não estou conseguindo pôr, pessoal, vamos botar 3 anos. 3 anos, os riscos continuam caindo, certo? Mas entre 6 meses e 1 mês atrás, eles estavam meio que empatados. 5 anos, mesma coisa. E no longo prazo, 8 e 10 anos, certo? A curva abre, né? Isso é natural. Quanto mais prazo, mais risco, mais taxa tem que se pagar para obter os empréstimos. O que acontece? A curva também está menor, também está se aproximando de um valor menor. Sendo que essas taxas aqui também estão um pouquinho fora, porque o Brasil conseguiu uma taxa bem menor, como a gente viu aqui na notícia, né? A gente conseguiu aí 4% ante os 4,7% do ano passado. Mas vejam que a redução é nítida, tá? Da diminuição de risco neste site aqui, certo? Que é voltado aí para investidores estrangeiros, tá? É possível investir em bonds brasileiros no exterior? Quem investe no exterior? Sim, é possível, tá?
Tem que ver na sua corretora, de repente, se ela tem acesso aí a algum fundo estrangeiro que invista em bonds de países latino-americanos ou de países emergentes. Não sei se tem individualizado para o Brasil em geral, isso é uma cesta, né? Eles colocam em fundos que tem uma cesta aí, colocam títulos do Brasil, do México, enfim, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês e eu vejo assim que esse sucesso aqui dessa captação vai dar como notícia positiva a entrada de dólares, vai dar também mais base para a redução da curva de juros no Brasil, e isso permite assim a redução da Selic e a redução de toda a curva, mesmo a dos IPCAs longos, que ainda não caiu muito, mas tem tendência de cair, porque esses títulos de longo prazo em dólar, em moeda forte, né, vocês viram que o Brasil está conseguindo taxas melhores. Né? Então, quer dizer, se o mercado externo acredita que o Brasil tem uma taxa, uma possibilidade de default, né, de não pagar, muito pequena, e o Brasil está conseguindo pagar menos taxa por isto, né, por que eu não vou confiar na solidez do Tesouro Direto e do Tesouro Nacional, né? Então, chega a ser um contrassenso, né? Então, pessoal, assim, a notícia boa, tá? Queria dar essa esclarecida. Eu acredito que os objetivos de balizar as taxas de longo prazo é legítimo, não tem por que a gente pensar em outra coisa. E precisava fazer isso, sim. Por quê? Porque nós temos prazos vencendo também no exterior, tem que manter ali a margem legal entre 4% e 7%. Para quê? Para manter a diversificação de credores da dívida pública brasileira, certo? Isso está no documento lá do Tesouro Nacional, que eles fazem as apresentações sobre a dívida pública brasileira, está tudo escrito lá. Tem que ter uma base diversificada de investidores, né? Então, credores, certo? Então, isso ajuda, tá? Tem a previsão legal, 4% a 7%, nós já mostramos isso para vocês. Então, assim, ó, tá tudo ok, tá tudo em dia, tá? E esse assunto aí nós vamos voltar nele, se em novembro aí, seguinte aí desse ano, o Tesouro Nacional fizer emissões no exterior, nós vamos também estar cobrindo aqui no canal, porque é possível que consiga-se taxas melhores ainda. E aí, como essas taxas podem balizar, por exemplo, emissões de debêntures aqui no Brasil, financiamentos de longo prazo, essas questões todas, é importante mostrar que o mercado externo até está lendo o risco do Brasil um pouco menor, certo? Isso acho que pode se tornar uma tendência mais sólida conforme se saia da pandemia e se consiga reverter alguns dos malefícios econômicos que estão acontecendo. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.